Hoje nós tivemos o segundo dia do evento do Conap. Vamos fazer aqui um vídeo falando sobre o que a gente achou de mais importante, que nos chamou mais atenção no dia de hoje. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, aqui no canal de Faço Medicina, temas de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente acompanhou ao vivo o segundo dia do evento Conap 2022, um evento que está sendo muito bom, excelente, principalmente, na minha visão, os painéis com os panelistas nacionais. Eles têm panelistas internacionais, mas na minha visão, quem está indo direto ao ponto, quem está indo com o dedo na ferida, conversando sobre os temas mais importantes abordados, propostos nos temas, tem sido realmente os palestrantes brasileiros, os palestrantes nacionais. Então, o dia de hoje, como a gente está mostrando na tela, foi dia 8 de novembro. A gente não conseguiu começar desde o início, né? Então, a gente não participou do Bom Dia Conap, nem da crise do clima ser uma crise de saúde, mas a gente entrou aqui no meio dos cases ESG no Brasil, como as empresas estão se adaptando a este conceito, em que o Arthur Lima, Fernando Torrelli, Fleury Johnson e a Neivia Justa falaram a respeito dos casos de ESG no Brasil. Foi uma palestra muito bom, muito interessante. O que me chamou mais atenção foram as iniciativas, principalmente no S do ESG, né? Lembrando que o ESG é o environmental, que quer dizer ambiental, social quer dizer social, e G de governança, que tem sido uma métrica, né? Tem sido um acrônimo, as 3 letras ESG, que tem direcionado recursos para diversos setores da economia, e aqui no nosso caso a gente está falando de como tem direcionado investimento na área de saúde. Então o ESG, os principais projetos que foram discutidos nesse painel foram relacionados principalmente com o S, do social, e foi muito interessante mostrar como a Afro Saúde, como a saúde aí no Nubank tem utilizado esses conceitos de incrementação do social, melhoria de diversidade, melhoria de equidade na área de saúde. Agora, o que chamou mais atenção aqui na nossa conversa teve a ver com a posição do Fernando Torrelli a respeito de como deve ser utilizado o ESG. Ele fala de uma coisa bastante interessante, que ele fala que o ESG tem que ser da essência da empresa e não necessariamente apenas uma estrutura de marketing, uma estrutura de desenvolvimento das campanhas de marketing da organização. Isso é meio óbvio, né? Mas a gente até fez uma pergunta, foi bem legal, ele respondeu essa pergunta no Conap, com um ponto de vista que ele colocou como sendo antagônico, né? O diferencial competitivo e o core business na empresa e a essência da empresa. Eu acredito particularmente que essas coisas não são antagônicas, né? Você ter o core business nas empresas, o diferencial competitivo tem a ver com a essência da empresa e deve estar junto no ESG. Então o ESG deve ser parte da essência. E eu entendo que quando ele fala de ESG ser a essência, tem a ver sim com o core business, com o diferencial competitivo da empresa. Agora eu entendo que o que ele quis dizer é que, na verdade, a gente não deve focar, então essa é a minha interpretação, né, do que ele disse, de que a gente não deve focar só nas medidas de marketing, de propaganda, de um diferencial de marketing, né? Durante a resposta dele, ele falou um pouco do diferencial competitivo como sendo um diferencial de marketing, uma estratégia de marketing. E não foi bem isso a pergunta. Então, eu acredito que sim, né? Depois que eu revi o vídeo, revi o trecho que ele fala, né, sobre esse tema, eu revi que, na verdade, a visão dele, eu tenho a impressão que está alinhada assim com o que o Michael Porter e o George Serafin falam sobre ESG, que deve ser o core business da empresa como diferencial competitivo, que deve ser o que ele chamou aqui, o Fernando Torrelli, de essência da empresa. E eu concordo bastante com isso. Ou seja, ESG não é para inglês ver. ESG tem que ser parte do componente do que é a essência da empresa. E não como sendo só um panfleto para que a empresa tente se diferenciar. Tem que fazer parte da essência da empresa, do core business, do diferencial competitivo da empresa. Então essa é a minha interpretação de um ponto que eu achei o mais importante nessa conversa sobre os cases de ESG no Brasil. Logo em seguida a gente teve um painel fenomenal. Esse, na minha visão, foi o melhor painel do dia, que teve a ver com o papel dos fundos de investimento na saúde e versus o crescimento sustentável do setor, né? Quem participou foi o Bruno Silva, o José Henrique Salvador, Rodrigo Feitosa e o Charles Suleiman. O Charles Suleiman conduziu muito bem essa discussão.
Sérgio Luiz é médico, né, presidente da Convenção Científica da CONAP e CMO da AMIL. E ele conduziu muito bem, trazendo as abordagens que importam e fazendo algumas traduções para quem é da área de saúde e não é da área de gestão financeira, da área de administração. Então ele conduziu muito bem. Parabéns, Charles e toda a equipe da ANAP. Foi muito bom esse painel. O que me chamou mais atenção foi muito legal também, porque eles responderam 2 das nossas perguntas. Eu enviei 2 perguntas para lá sobre como que acontece o balanço entre as métricas financeiras de rentabilidade, retorno sobre capital e as métricas que realmente importam para o paciente, para a melhoria da saúde do paciente, que muitas vezes não colaboram com a melhora da lucratividade, da rentabilidade, com o bottom line da empresa, né? Foi muito legal ver eles respondendo essa pergunta, principalmente nos fundos de investimento, né? Tanto o Bruno Silva como o José Henrique Salvador, uma das coisas que eles mostraram nesse painel, que eu acho que foi essencial de conversar e de entender, é que, na verdade, a gente teve, pelo menos tudo eles falando, né, do jeito que eles se expressaram, que houve uma defesa da visão de longo prazo nos investimentos, sendo que o modelo assistencial, com o que eles entendem como modelo assistencial, é um diferenciador, é um direcionador do resultado financeiro. Ou seja, os fundos de investimento, pelo menos o que esses debatedores que estão vinculados a fundos, a Esquadra ou a HIG, né, defenderam, tem a ver com a ideia de que o modelo assistencial, o jeito de se entregar saúde, o jeito de se entregar cuidado, ele tem a ver com a forma com que a empresa vai gerar rentabilidade no longo prazo. Essa visão de longo prazo foi algo que me chamou bastante atenção nesse painel. Foi extremamente interessante verificar como eles estão com uma visão de um pouco mais de longo prazo, mas isso já é esperado. Para quem é da área financeira, conhece um pouco as estratégias de investimentos, fundos que são de private equity, normalmente eles têm uma visão de safra, né? Uma visão de um investimento com uma colheita depois de alguns anos, de 8, 10 anos, depende do fundo de private equity, né? Mas eles têm essa visão de um pouco mais de longo prazo e não uma visão anual apenas. Então é interessante notar o como eles estão fazendo esse tipo de investimento com uma visão um pouco mais focada também na parte assistencial e não só financeira. Isso chamou bastante atenção e foi bem interessante. Uma das coisas que o Bruno Silva trouxe, né, o Bruno Silva da Esquadra Investimentos nos trouxe, deixa eu colocar aqui no modo da gente conversar, que uma das coisas que o Bruno Silva nos trouxe, então, que foi bastante interessante, foi a questão que a oportunidade de consolidação no setor de saúde e de hospitais, ela existe, ela é uma grande oportunidade de consolidar, ganhar escala. Ele defendeu bastante que ganhar escala é algo que é fundamental na área de saúde, porque basicamente a gente está falando num setor em que você diminuir custos importa, e uma das formas de você diminuir custos é você consolidando, você ganhando escala. Escala para comprar produtos, escala para vender e negociar com o seu cliente, escala para você receber financiamento, escala para você melhorar a sua operação, escala em todos os sentidos, mas principalmente na abordagem que ele deu, eu fiquei com a impressão do foco não na melhoria operacional, mas sim como um direto, um fator que realmente influencia diretamente o impacto nos custos. Então, eu acredito que ele também tem essa visão de longo prazo, de melhorar o modelo assistencial, mas foi enfatizado mais, na minha impressão, o aspecto de corte de custos. E aqui eu acho que existe um grande porém. A gente tem que investir na área de saúde, tem que consolidar, é importante, mas não pode ser só com foco da redução dos custos. A gente tem que pensar nessa visão de longo prazo de melhoria operacional, da melhoria do que é entregue de saúde realmente para o paciente. Porque se a gente pegar e não focar na qualidade entendida como os resultados de saúde que importam para o paciente na área de saúde, a gente tem várias formas de reduzir custos no curto, médio e longo prazo e não melhorar o serviço de saúde que está sendo oferecido. Isso é um grande desafio. De qualquer forma, foi abordada essa grande oportunidade de consolidação, a grande oportunidade de hospitais pequenos comprarem hospitais maiores e assim por diante, né? Hospitais maiores comprarem hospitais pequenos ou hospitais grandes comprarem outros hospitais. De qualquer forma, fazer a consolidação do setor, principalmente de hospitais, né? Que é o que estava sendo discutido,
relacionado a esse tema. A gente tem uma imagem aqui que eu acho que é bastante interessante da gente conversar sobre ela, que é uma imagem que fala sobre qual o tamanho dessa oportunidade, né? Deixa eu colocar aqui, vamos colocar essa imagem que fala dos hospitais e o número de hospitais aqui, que seriam, né, o foco dessa consolidação. 1, 2, 3 e vamos lá. Então aqui a gente tem na tela, basicamente, qual é o número de hospitais para a esfera jurídica no Brasil. Então, hospital geral, hospital hospitalizado. Essa daqui, quem publica esses números é a ANAP, né? A ANAP, ela faz um painel de saúde em números, esse é a ANAP Painel Saúde em Números 2022. Basicamente, eles fazem a compilação, então, desde a esquerda lá 2012 até dezembro de 2021. E a gente vê que existe uma certa estabilidade aí ao longo da última década no número de hospitais. Sempre um pouco acima aí do 6 mil hospitais. Atualmente, a gente está com 6.411 hospitais, né, em dezembro de 2021, sendo que de administração pública são 2.676 hospitais, de entidades empresariais são 1.946 hospitais e de entidades sem fins lucrativos são 1.789 hospitais. Então, quando foi discutido hoje no painel quem que pode ser consolidado, a gente está falando principalmente não dos hospitais de administração pública, mas sim desse entorno aí de 3.600 hospitais que fazem parte das entidades empresariais e das entidades sem fins lucrativos que podem virar entidades empresariais. Então, se a gente fosse falar qual que é a grande oportunidade aí dos fundos de investimentos, talvez o maior universo aí de consolidação seria esses 3.600 hospitais aí que já não fazem parte, né? Teria que descontar, né, os hospitais que já fazem parte de outros grupos. Mas aí a gente tem um número aí, uma estimativa de qual que seria essa oportunidade de consolidação dos hospitais e assim ter ganhos de escalas e ganhos de custos, né? Então acho que é interessante a gente ter essa noção quando a gente está falando de ganho de escala, que a gente tem no Brasil aí em torno de 1/3 dos hospitais aí, um pouco mais de 1/3 são de administração pública e esses não daria, pelo menos a priori, a menos que seja vendido, né, para as entidades privadas, não daria para fazer a consolidação, mas sim os outros que são sem fins lucrativos ou entidades empresariais, eles estão passíveis aí de consolidação, eles dão em torno aí de 2/3 desse universo, mas a gente tem que fazer vários, quase 2/3, né? A gente tem que descontar aí os hospitais que já fazem parte de outros grupos. Então, em grandes números, pelo menos metade dos hospitais, talvez a gente possa estimar assim, numa conta rápida, né? Que estariam passíveis de serem consolidados no nosso país. Lembrando que grande parte desses hospitais, eles são hospitais de pequeno e médio porte, hospitais que têm até 150 leitos hospitalares e que provavelmente com a consolidação eles vão aumentar o número de leitos e ganhar vários tipos de eficiência, principalmente no tocante a custos, esses custos que a gente estava comentando antes. Então, voltando aqui, falando também sobre outros aspectos abordados nessa conversa que foram interessantes, uma coisa que se conversou foi sobre a importância da evolução das métricas médicas, né, de desfecho, né, métricas de experiência de pacientes e métricas financeiras, né. Um dos palestrantes, ele comentou, né, principalmente o Rodrigo Feitosa, falando que existe, tanto no HIG, que ele é sócio, quanto no grupo que ele faz parte do Cora Saúde, uma das investidas do HIG, esse conceito de que devem existir métricas de desfecho, métricas médicas, métricas de experiência de pacientes e métricas financeiras. E que existe uma necessidade de visão de longo prazo, mas que o foco deve ser que a gente não tenha apenas métricas financeiras. Então é importante ter métrica de experiência de paciente e métrica de desfecho, as que ele chamou de métricas médicas. Só que quando a gente vai perguntar sobre quais são essas métricas colocadas, é interessante notar como o que é citado normalmente são métricas de experiência de paciente tipo NPS. Então existe, pelo menos ao meu ver, talvez seja uma impressão errada, mas erro meu, né, da minha parte, mas eu fiquei com a impressão que existe no setor de investimentos, e eu tenho essa impressão não só desse painel, mas do setor como um todo, existe uma tendência de
quem não é da área de saúde entender métricas de experiência de paciente como métricas de resultado assistencial. Isso não é verdade. Então, um paciente ele pode muito bem ter gostado do serviço naquele dia, ter tomado uma medicação num pronto-socorro que melhorou parcialmente a dor dele, mas parcialmente a ponto de quando ele respondeu o questionário sobre o que ele achou daquele serviço prestado e qual a probabilidade dele indicar aquele serviço para um amigo familiar, que é a pergunta do NPS, ele pode responder que ele indicaria para outras pessoas, mas logo em seguida, quando passa o efeito do remédio, ele começa a voltar a sentir dor. E aí, ele deu um resultado ali de experiência positivo, mesmo não tendo o problema de saúde dele resolvido. E eu tenho a impressão que muita gente que é da área de investimento, de administração, financeira, às vezes tem a dificuldade de entender, ou fazem esse atalho, né, de que o NPS, a experiência do paciente, ele mostra como se aquilo fosse um resultado da saúde. Um resultado da saúde do paciente, de cada paciente atendido. E isso não é realidade. Para a gente saber se um paciente teve um atendimento adequado do ponto de vista de desfecho clínico, a gente tem que acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Ou seja, verificar se um paciente que foi por dor de cabeça no hospital, se ele melhorou da dor de cabeça. Se o paciente foi com dor nas costas, ele melhorou da dor nas costas. Se ele foi por um problema de apendicite, se ele teve a apendicite tratada, resolvida, ou se ele voltou a sentir dor, não tendo feito o procedimento, a cirurgia, o tratamento adequado. E para fazer isso, a gente precisa acompanhar o paciente e fazer as perguntas clínicas importantes e monitorizar essas perguntas, acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Muitas vezes é feito esse atalho de achar que perguntando qual a probabilidade de você indicar o hospital, a organização de saúde para um amigo familiar, responde se o paciente melhorou do ponto de vista de saúde. Isso não é verdade. Tá aí, então, um grande desafio aí dos investidores que utilizam métricas como o NPS como uma proxy, né? Como um indicador de como que está a saúde dos pacientes. Ele não é uma proxy de qualidade operacional, de qualidade de saúde, de como estão os pacientes. É fundamental que haja algum tipo de métrica de desfecho médio, desfecho clínico. A gente fala bastante disso aqui no canal, né? Esse livro aqui, do Redefining Healthcare, redefinindo o cuidado em saúde, do Michael Porter, que Elizabeth Teisberg fala bastante sobre esse tema, que a gente precisa começar a calcular valor em saúde, que são os resultados de saúde que importam para o paciente. Eles são padronizados, esses resultados, são condição específica. Para cada condição médica tem alguns resultados que devem ser medidos de forma padronizada internacionalmente, e a gente pode estratificar para risco, para comparar pacientes com complexidades diferentes naquela condição médica. Então já existe métrica de fazer. O que é importante é que existe um incentivo, haja um incentivo para medir essas métricas. A impressão que eu tenho é que os investidores, principalmente fundos de investimento, eles poderiam ser um catalisador do valor em saúde, desde que eles soubessem que existe a métrica de valor em saúde e eles assumissem a necessidade de se medir valor em saúde através de métricas operacionais, métricas de qualidade, que sejam focados nos resultados de saúde que realmente importam para o paciente. Com a maior parte dos fundos de investimento, eles não têm esse conhecimento mais específico, né, relacionado à qualidade de serviço, como sendo a qualidade, o acompanhamento do paciente, o desfecho clínico, como esse paciente ficou ao longo do tempo, como não existe essa especialização sobre o que é realmente resultado em saúde, o que é realmente uma métrica do core business da empresa, que é entregar resultado de saúde, muitas vezes esse catalisador potencial que seriam os fundos de investimento não ocorre. O fundo de investimento ele poderia ser um catalisador do valor em saúde no ecossistema de saúde, como, por exemplo, exigindo que hospitais mostrassem essas métricas antes de uma aquisição ou durante uma aquisição, ou incentivando players, hospitais, organizações de saúde que tenham essas métricas mostradas como sendo um diferencial no momento do investimento. Tentar de alguma forma embutir esse resultado de saúde que importa para o paciente no valuation que é feito dessas empresas. Colocar não só o NPS, que é uma métrica como a gente sabe, aí, como a gente está discutindo aqui, já fala bastante aqui no canal, que NPS é uma métrica inadequada de resultado assistencial em saúde, de cuidado de paciente, ela não reflete cuidado. Eles, ao invés de usarem NPS, começaram a usar cada vez mais métricas de resultados de verdade, de resultados de saúde, de health outcomes,
conforme preconizado internacionalmente. Então, eu acredito que esse é algo que eu instigo aí os investidores a começarem a pensar mais em métricas que realmente tem a ver com core business assistencial, porque isso que talvez esteja diretamente correlacionado com a eficiência e eficácia de um serviço no longo prazo. O retorno sobre investimento no longo prazo muito provavelmente está mais atrelado a essas métricas de desfechos de verdade, a resultados de saúde de verdade, do que a experiência de paciente. As duas são importantes. Na verdade, métricas financeiras também são extremamente importantes, né? As três aqui. As métricas financeiras, as métricas de experiência e as métricas de desfechos clínicos, as métricas médicas e de realmente saúde de pacientes tratados. Então, as três são importantes, mas talvez o que mais dite o resultado de saúde, né? O diferencial de um hospital perante aos outros, de uma organização de saúde perante as outras, seja, em primeiro lugar, os desfechos clínicos, né? Os desfechos reais. Depois, a experiência, se aqueles desfechos estão sendo feitos de uma forma em que o paciente se sente bem, que o paciente tem uma lealdade àquela marca, àquele serviço. E depois, se isso está trazendo rentabilidade. Se a gente fosse ver o que é mais visto e o que é mais fácil de ver, é o contrário. A gente tem muito mais métricas financeiras. Intermediariamente, a gente tem várias métricas de experiência e a gente quase não tem nessas decisões de investimento métricas de desfecho. Por que eu acredito que métricas de desfecho são tão importantes? Porque as métricas financeiras são facilmente atualmente a gente fazer um benchmark. É muito fácil a gente comparar a métrica financeira, colocar no Excel e comparar. As métricas de experiência, hoje a gente também tem muitas metodologias, o NPS é uma delas, que torna muito fácil essa comparação. Agora, de desfecho, não. Então, eu acredito que o diferencial competitivo esteja justamente nesse diferencial de colocar como moat da empresa, né? Como diferencial competitivo da empresa que outros competidores não conseguem acessar ou têm dificuldade, né, de acessar, seja justamente trabalhar quais são os desfechos clínicos. E aí, tendo isso, um hospital ou uma organização de saúde tendo esses desfechos calculados, tendo sim uma experiência de paciente adequada e tendo os resultados financeiros, você tem aí uma trinca aí de diferencial competitivo, financeira, de experiência e de resultado de saúde que realmente importa. Então talvez esse seja um mundo ideal, mas que eu acredito que isso vai acontecer. Já está acontecendo em outros países atualmente, né? E que tende a acontecer cada vez mais no Brasil. Fica aí a sugestão para os investidores de fundos de investimentos aqui no Brasil. O que fica muito claro também nesse painel, né, é que existe uma simetria de informações sobre métricas de desfecho. Então, como a gente estava comentando aqui, métricas de desfecho é perguntar se realmente o paciente melhorou ao longo do tempo da dor de cabeça, se ele melhorou realmente da dor nas costas, se melhorou realmente da apendicite. Para a gente ter que acompanhar os pacientes ao longo do tempo. Fazer um negócio que quem fez esse cartaz aqui, né, o Ernest Codman, ele fez há mais de um século atrás em Boston. Ele começou a acompanhar os pacientes e foi o pai da mensuração de valor, né? E ele foi ostracizado pela comunidade de Boston na época. Em 1914 ele já falava: todo hospital deve acompanhar cada paciente tratado por tempo suficiente para determinar se o tratamento foi bem sucedido ou não. Então perguntar, se não, por que não? Com vistas a prevenir falha semelhante no futuro. Essa frase foi dita por Ernest Codman, autor desse pôster que fica aqui na parede para a gente lembrar disso, em 1914. Até hoje a gente não acompanha pacientes. E existe uma assimetria de informação nas métricas de desfecho que muitos investidores não conhecem essas métricas e, consequentemente, obviamente, eles não exigem essas métricas dos hospitais, das organizações de saúde que são alvo de aquisição. Ou seja, eles têm muito dinheiro, muito capital para investir e eles poderiam direcionar esse capital de uma forma de gerar mais impacto no core business das empresas se eles direcionassem ou se eles pelo menos incentivassem mais as organizações de saúde a medir, reportar, serem transparentes a respeito de o que elas estão entregando de resultado de saúde real para seus pacientes. Então, aparentemente, muitos investidores, por não serem da área de saúde, têm dificuldade de utilizar métricas de desfecho clínico como direcionadora de seus investimentos. Na verdade, essa área de desfecho clínico, medição, é uma área ainda
que muita gente que é da área de saúde precisa aprender. Eu estou dentro dessa área, estou estudando isso para poder aprender e poder aplicar na nossa vida, tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista de empreendedorismo, quanto do ponto de vista de consultoria. Acho que é fundamental todos nós aprendermos, sendo ou não da área de saúde, a respeito do que é resultado de saúde, que importa para o paciente. Então, acredito que o dia de hoje foi fenomenal. Sem dúvida, esse painel aí dos fundos de investimentos na saúde e o crescimento sustentável do setor foi o melhor painel do dia de hoje. Vale a pena você conferir. Se você não teve a oportunidade de ver a discussão de hoje, a gente acompanhou ao vivo aqui no canal. E fica o convite, o Congresso ANAP ele ocorre 5 dias, 3 dias são online, hoje aconteceu o segundo dia, amanhã o terceiro dia vai ter uma versão online e a gente vai acompanhar ao vivo aqui no canal também, fazendo alguns comentários pontuais. Fica o convite para quem quiser dar uma olhadinha, os vídeos depois ficam postados na internet, no YouTube, no nosso canal. E os últimos 2 dias vai acontecer, são pagos da Conap, e ele acontece no Transamérica Expo Center. Fica o convite para quem tiver interesse em olhar a programação também desse evento que está sendo excepcional. Na minha visão, principalmente esse tipo de painel com os panelistas nacionais tem sido fora da caixa, tem sido muito mão na massa, tem sido muito prático em relação ao que realmente importa na saúde e na gestão de saúde aqui no Brasil, que é o que para a gente mais importa, né? No mundo como um todo, os avanços, mas também mais especificamente como a gente está tratando a saúde de brasileiros e de estrangeiros que vêm se tratar aqui no Brasil. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Acredito que uma das oportunidades de você saber mais sobre valor em saúde, sobre estudar junto com a gente os aprendizados que a gente está tendo por meio de revistas científicas, por meio de publicações sobre o valor em saúde, é muito fundamental para a gente avançar, né, à medida do que realmente importa, que é a saúde de pacientes ao longo do tempo, para que a gente não fique os próximos 100 anos sem acompanhar pacientes. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.